Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um artigo da Apple que tá dando o que falar, sabe? Ele basicamente pergunta: será que esse tal pensamento das IAs, dos LLMs, é de verdade? Ou é só, uma ilusão bem feita? Essa é a questão central mesmo. A gente vê os modelos melhorando em testes de raciocínio, mas isso significa que eles raciocinam de fato? Ou será que, sei lá, eles só estão bons em reconhecer padrões? Ou talvez viram as respostas no treino, né? Tem essa dúvida. Certo, então vamos analisar isso a fundo. A ideia é a gente pegar os argumentos do estudo, entender direitinho como eles avaliaram essas IAs e o que concluíram, olhando as fontes que a gente tem. Exatamente. É tentar entender se o avanço é em raciocínio genuíno ou outra coisa. Bom, para investigar isso, o estudo que a gente leu focou naqueles problemas clássicos de lógica, né? Tipo Torre de Hanoi, Travessia do Rio. Isso no mundo dos blocos também. Problemas que exigem um planejamento, uma sequência de passos. E aí eles compararam modelos, digamos, normais com outros que têm os mecanismos para pensar mais explicitamente. Tipo o Chain of Thought, que força o modelo a detalhar o passo a passo, sabe? Ou o Self-Reflection, que faz ele meio que revisar o que fez. Entendi. E para avaliar, eles foram bem cuidadosos, né? Escolheram problemas que, teoricamente, não estariam tanto assim nos dados de treino. E exigiram que o modelo mostrasse como chegou na resposta, não só o resultado final. A análise foi bem rigorosa. E o que chama atenção aqui são os resultados. Vamos pegar a Torre de Hanoi como exemplo. Quando o problema era simples, poucos passos, tanto os modelos padrão quanto com esses mecanismos de raciocínio se deram bem, foram ok. Faz sentido. O começo é o mais fácil. Pois é, mas aí, na complexidade média, os modelos com raciocínio explícito ainda eram um pouco melhores, mas a performance já caía conforme ficava mais difícil. E na alta complexidade? Aí, olha, ambos os tipos falhavam. E falhavam consistentemente. Não conseguiam resolver. E outro ponto super importante, o custo. O tanto de processamento de tokens, né? Os modelos com raciocínio usavam muito mais tokens, especialmente nesses níveis difíceis, e muitas vezes sem melhorar o resultado. Nossa, quer dizer, gastavam mais para errar igual. Basicamente isso. Sugere um tipo de overthinking, sabe? Ou que estavam raciocinando em cima de passos que já estavam errados. Um esforço meio inútil. E aqui a coisa fica bem intrigante. Essa hipótese da contaminação dos dados. Você mencionou isso no começo. Sim, eles fizeram uma comparação bem esperta. Pegaram a Torre de Hanoi, que é super conhecida, está em todo lugar na web, e compararam com a Travessia do Rio, que é bem menos comum, né? Exato. E o resultado foi curioso. Os modelos resolviam a Torre de Hanoi mesmo quando precisava de mais passos, tipo 31 movimentos. Mas aí, na Travessia do Rio, que precisava de menos, uns 11 movimentos, eles falhavam. Parece o contrário do que a gente esperaria, né? Se fosse raciocínio puro. Pois é. Isso dá força para a ideia de que talvez eles estejam mais lembrando as soluções da Torre de Hanoi, que viram no treino, do que raciocinando do zero num problema menos familiar. Exatamente. E essa ideia de memória versus raciocínio ganha mais força quando a gente olha outras limitações que o estudo apontou. Por exemplo, os LLMs pareciam meio que travar numa resposta errada inicial. Gastavam um tempão e recurso naquilo. Mesmo com aqueles mecanismos de reflexão? Mesmo com eles. Parecia que tinham dificuldade em planejar a longo prazo, em verificar se os próprios passos faziam sentido lógico. E o mais doido, mesmo quando os pesquisadores deram um pseudocódigo para o modelo... Ah, tipo uma receita de bolo da solução. Isso. Mesmo assim, os modelos erravam. Isso mostra que a dificuldade não é só achar a estratégia, mas também seguir a lógica direitinho. Tem até um exemplo prático numa das fontes, né? Com o GPT-4 e um problema de um copo escondendo algo. Pediram para o modelo criar hipóteses sobre onde um objeto estaria depois de umas ações com o copo. Sim, eu vi esse. E o modelo foi lá, gerou as hipóteses, argumentou, descreveu a hipótese correta de forma super lógica, inclusive, mas aí na hora de concluir qual era a mais provável, ele escolheu a errada, mesmo tendo explicado a certa direitinho antes. Isso ilustra bem. Um processo que parece raciocínio, mas o resultado final é ilógico ou incorreto. Exato. Mostra como a aparência pode enganar. Ampliando um pouco a perspectiva, o que essa análise toda sugere, na minha visão,
é algo importante. Os LLMs são incríveis em simular coisas, inclusive etapas que lembram o nosso raciocínio, né? Mas tem essas evidências todas, o desempenho que cai muito com um problema novo ou complexo, o custo computacional alto e ineficiente às vezes, essa possível dependência dos dados de treino, tudo isso aponta para limitações ainda bem grandes para a gente falar de um raciocínio robusto mesmo, sabe? Generalizável. Ainda é um desafio enorme. Então, qual é a implicação disso tudo? A pergunta que fica no ar é, se esses processos internos das IAs são tão caixa preta, né? E podem falhar de jeitos que a gente não espera, mesmo quando a resposta parece lógica por fora. Como é que a gente distingue o que é simulação do que é raciocínio de verdade? É a grande questão. O que essa ilusão do pensamento, se for o caso, diz pra gente sobre o caminho para ter uma IA que não só execute tarefas, mas que compreenda o mundo de forma confiável? Fica aí pra gente pensar.